Olá, amigos, um abraço para todo mundo. Como prometido, né? Toda sexta-feira estaremos aqui para falar um pouquinho no quadro A Semana. O que é a semana? Para quem ainda não teve oportunidade de nos assistir, é passar limpo, né? O que rolou durante a semana, em cima de informações das nossas redes sociais, na Rádio Liberal, no portal liberal.com, 24 horas no ar para você e as nossas redes sociais. Hoje, para fazer parte desse papo, deixa eu logo dar boa tarde, boa noite ou bom dia para quem, não sei a hora que você vai estar assistindo a gente. Ronaldo, um abraço, obrigado por estar aqui de novo. Eu que agradeço, Aldo. Vamos bater a semana aí. Paulo Bento é coordenador das redes sociais do Grupo Liberal, das mídias nas redes sociais do Grupo Liberal. Paulo, seja bem-vindo, está estreando hoje aqui com a gente. Quando o cara estreia... Tem uma prenda no final do podcast, hein? Beleza, Paulo? Pegou no susto ele aí, né? Seja bem-vindo. Pô, muito obrigado, uma satisfação estar aqui. Legal. O Daniel Nardim, que é o nosso diretor executivo de conteúdo. Quando chega na sexta-feira, o homem já está... tenso, mas feliz que foi uma boa semana aí de bastante trabalho. Vamos lá. E domingo tem mais uma edição especial do Jornal Liberal. Bem, gente, vamos pro coração do negócio, né? Onde a gente sente o termômetro, sente o que o público está achando, está nos lendo, está nos assistindo. Paulo, conta pra gente aí o que mais chamou a atenção do público, o que ficou nos top trends das nossas redes sociais aí. No caso, a gente diz aqui o que mais rendeu, né? O que mais rendeu é esse tristeza, né? Esse cenário da guerra que tem, no caso, nos abalado bastante, e a audiência tem pedido muito por esse tipo de conteúdo. Apesar dele ser pesado, a gente tem tido todo esse cuidado de também não sobrecarregar. Tanto que uma das nossas alternativas aqui é também, sempre que tem uma oportunidade, a gente mostrar algo que dê uma suavizada nisso. Humanizada, né? É, uma humanizada. Então, a gente trouxe, por exemplo, ontem, um vídeo em que teve um parto durante a guerra. Então, ter uma criança nascendo, isso daí já é um fio de esperança, né? Por todo esse ambiente que está sendo construído, no caso, destruído, na verdade, né? Então, tudo isso aí é bem interessante. E a audiência tem interagido bem com isso, de estar ali sendo informada e dando os feedbacks, né? Conforme a gente vai publicando. E acho que ajuda bastante, já, o trabalho que a gente fez junto com o Ronaldo, a gente aumentou bastante, de fato, a cobertura. Nós estamos em tempo real durante a madrugada. Então, é o único site do Norte que durante a madrugada está atualizando em tempo real, porque é a Ucrânia por conta do fuso horário. Então, acontece a informação lá, a gente está de olho nas agências internacionais e já subimos no liberal.com e nas redes sociais. Nós estamos também com a parceria com a France Press, que é a principal agência internacional de notícias, e nós estamos subindo material exclusivo da agência France Press, com foto, imagem, vídeo, infográfico, mapa, etc. E ontem, a gente buscando um material nosso mesmo. Então, ontem a gente entrevistou nas redes sociais a Cris, que é uma paraense que estava morando na Ucrânia, conseguiu ontem chegar a Berlim, ou seja, conseguiu fugir da zona de guerra e nos passou esse relato. Então, acho que a gente está tendo bastante interação nas redes, não só pelo assunto, mas em tempo real a gente passando informação sobre o que está acontecendo. Ronaldo, pela tua direção geral e pela tua experiência aqui na mesa, você tem mais experiência do que a gente. Qual é que é a orientação, qual é a sensibilidade que o jornalista tem que ter, o jornalismo precisa ter e o grupo tem tido em relação a informar sobre a guerra? Boa pergunta, Abner. Primeira coisa, né, que a gente faz é dar os meios necessários para a nossa área de conteúdo trabalhar, né? Então, a gente tem uma quantidade de pessoas, né, grande, bem preparadas, trabalhando com compromisso, motivadas, né, agência, foto, né, fazendo a cobertura, além de full time, 24 horas, fazendo para o jornal, para o portal, para várias redes sociais, né, mais de 10 plataformas. Né. Agora, o jornalismo ele tem que sempre se pautar, né, em cima... que é uma coisa tão óbvia, mas que infelizmente hoje em dia tem suscitado muita discussão, isso e aquilo, que é em cima da verdade, né, do fato. Né. Se há uma guerra, né, infelizmente, né, há uma guerra, hoje uma guerra é muito mais perigosa do que a Primeira e a Segunda Grande Guerra, né, haja em vista por causa do arsenal atômico, né? E o soviético é o maior arsenal atômico do mundo. Mas, né, as pessoas querem, né, o nosso objetivo é informar bem, informar com qualidade, né? Não só informar, mas também ter análise. Aí já é outra coisa, né? Quando a gente fala análise, matéria é matéria, o fato tem que corresponder com a verdade, né? Ou seja, a gente tem que, todo mundo que vê
os nossos veículos, eles acreditam. Por que eles acreditam? Porque a gente checa, a gente trabalha com a verdade, né? E se preocupa muito com isso, né? Isso vai se transformar em credibilidade, né? Qualquer veículo de comunicação sem credibilidade, Aí me vem uma curiosidade, Ronaldo. né? Como é que ficam as restrições de postagem nas redes sociais? Aquela foto, aquela cena? Como é que a gente trabalha internamente isso aqui, Paulo? A gente, lógico, tem um cuidado muito grande para não expor esses tipos de conteúdo, e quando é necessário expor, porque pelo fato de ser guerra, inevitavelmente a gente vai ter esse tipo de conteúdo. A gente tem todo um cuidado em que passa pela multimídia aqui do jornal, no caso desfocar, cortar algumas cenas. Não prejudicar a informação, mas levar um fato sem também gerar um sensacionalismo. Acho que essa é a preocupação. Saquei. Sem também, Abner, né, Bento? O Bento faz um excelente trabalho nas redes sociais. Já visto que, né, nós temos, né, liderança em algumas, mas temos uma liderança no portal muito. Ele só precisa de muito 10 grande. segundos para postar, né, Ronaldo? As coisas que acontecem. É o suficiente, é o suficiente. No máximo. No máximo. Né? Hoje a gente vive real time, né? Então, agora, né, por exemplo, se você pegar, né, qual a foto mais vista, mais premiada do jornalismo? É a foto daquela menina de costa, né, correndo já quase no final da guerra do Vietnã, né? Exato. Né? Aquela foto que o Liberal publicou, eu acho que semana passada, né, daquela senhora com sangue e tudo, aquilo choca, né? Realmente é uma coisa que choca. Mas toda a guerra choca, né? Então... É o trabalhar com a verdade para colocar, né? A gente tem que ver também se chocar as pessoas não vão fazer elas refletirem melhor do que é uma guerra, né? Uma guerra onde vai morrer inocentes, mulheres, crianças, né? Então, a guerra, né, tem até uma brincadeira, né? Isso a gente se preocupa muito aqui, haja visto que a gente está falando de verdade, que a primeira vítima da guerra é a verdade, né? Então, uma guerra, ela tem que... Ela não usar uma foto ou um texto, uma coisa assim, para chocar, né? Vamos querer aumentar o nosso acesso utilizando uma foto de uma criança, isso, aquilo. Não é isso, né? Isso em hipótese alguma. Agora também, né, a gente usa, né, fotos, né, para chocar, mas no bom sentido, né? Fazer as pessoas entender o quanto ruim é, né? Poucas pessoas, né? Eu não vivi, nenhum de nós convivemos com a Segunda Grande Guerra, né? Então, as pessoas sentirem, né, e verem que aquilo é o quanto o ser humano pode ser desumano. Eu costumo dizer lá na rádio, no Liberal Notícias, que a gente vive uma guerra sempre, né? Porque a gente tem a guerra contra a corrupção, contra o tráfico de armas, contra a fome, contra a falta de trabalho. E essa é uma de conhecimento mundial e que a gente tem trabalhado jornalisticamente para tentar mostrar da melhor forma possível. Fala, Daniel. Comentando um pouquinho também, que rendeu muito na rede social, o Bento confirma, foi um vídeo de um soldado ucraniano que precisava tranquilizar a filha de que ele estava no campo de batalha, mas estava bem. Que meio ele utilizou? Ele gravou dancinha de TikTok, postou e colocou. Então você vê o cara fardado, com arma, mas dançando e levando para a filha. Aí todo mundo lembrou nos comentários do filme A Vida é Bela. É, muito bom. Em que você tem uma crueldade, você tem um ambiente pesado, e aí são pequenas coisas assim que dentro do ambiente de guerra ajudam a... Opa, existe um pouco de humanidade ali também. Mas aí vem o outro lado que, peraí, deixa eu mostrar o sangue e tal, porque não tem poesia na guerra. Muita gente morre, tem muita destruição, tem fogo, etc. Então acho que esses dois lados que cabe ao jornalismo trazer o fato. Acho que é isso. Não, e tem até para mostrar, né, isso, né, as pessoas estão se matando, né? É como eu disse, a primeira vítima da guerra é a verdade, ninguém sabe a quantidade de baixas de um lado e de outro, né? Mas acontece isso, né? E por falar na Vida Bela, realmente é um filme belíssimo, ganhou o Oscar, né? Agora, hoje teve um agravante, né?
né? Foi bombardeado uma área que tem lixo nuclear, usina nuclear, né? Então, o problema todo, né, é que, ao invés de estar a luz no final do túnel, parece que ela está ficando mais, está sumindo um pouco a luz, né? Está agravando, né? Eu acho que o presidente Putin, lógico, ele é um ditador, né? Qualquer pessoa que está há 20 anos, né, num poder ou mais, né, sem os mecanismos da democracia, do judiciário, legislativo, Ministério Público, imprensa livre, né? Haja visto que já foram presos milhares de pessoas, centenas, na Rússia e tudo. Então, esse que é o grande problema do ditador, né? Ele não tem limite, né? A União Europeia está fazendo as sanções, né? O presidente americano agora se mexeu mais e tudo, mas o grande problema é que tem um psicólogo, né? Não tem saber qual é o comportamento de uma pessoa que não tem limite. Né? Pois, a pessoa que não tem o limite para ele pode ser um o fim cara para que todo mundo. aconselhe ela, né? Um cara que chegue nela para dizer, irmão, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Corre o risco tal. de iniciar uma marcha da insensatez, né? Olha, Você não sabe onde vai parar. O que eu temo de tudo Vai isso acabar o mundo. é que a ajuda dos países vizinhos, seja até mesmo do Congresso ali da Europa, que estão, por exemplo, a Itália. A Itália está fornecendo arma, né? Ou está prometendo, está fornecendo arma Outros países da Europa ali também. Todos fornecendo armas ali. Então, eles é uma forma indireta de participar da guerra. Para uns sim, para outros não. Para outros a Constituição do país permite que tu ajude alguém que está numa situação fragilizada. E como é que a Rússia encara essa ajuda que possivelmente a Ucrânia vai ter? Então, como o Ronaldo disse, a gente às vezes... Nós estamos aqui, né, tomando chuva no inverno amazônico, no chamado verão inverno amazônico, olhando a guerra no portal, no Jornal Liberal, na Amazônia. Está longe daqui, mas, olha aí, já está mexendo com lixo atômico. Eles têm ali naquela região o maior arsenal, né, bélico deles também. Quem mais tem ogiva nuclear é a União Soviética, desculpa, a União Soviética antigamente, é o que eles sonham a ser novamente. Aí a gente Rússia, fica nessa situação e, pô... Já impacta a economia aqui, né? Agora há pouco saiu uma informação de que a Rússia já vai começar a restringir a exportação de fertilizante. Isso impacta diretamente o Brasil, que compra muito fertilizante. A ministra disse ontem disse que segura, né? Que tem... a próxima safra está garantida, né? Mas aí depois... Mas o impacto do Brasil e, né, o caso do potássio, né, que é exportado da Rússia, e o Brasil tem reservas de potássio gigantescas, né? Aí impacta novamente, né, como o Brasil, né, vê a relação, né, lógico que tem todo o respeito, os povos indígenas, a sua cultura, estavam antes, né, do Brasil, antes dos portugueses chegarem. Agora, né, eu tenho uma visão, aí não é uma visão pessoal minha, né? Todas as reservas de potássio estão dentro de reservas indígenas, né? Então, o índio, né, como qualquer outro povo do mundo, ele quer ter uma vida melhor, né? Ele quer uma unidade básica de saúde, ele quer... É natural do ser humano, né? Então, poderia extrair esse potássio dessas reservas e remunerar com os municípios, no caso ali de Paraopeba, Canaã, né, Paragominas, Oriximiná, são remunerados pelo que está embaixo da terra, né, pelo minério. Então, remuneraria, né, as tribos indígenas. Seria uma forma né, legal. E o Brasil, por tanta reserva de potássio, não ficar necessitado, né, desse potássio estrangeiro. Sairia barata, ficaria mais barato os alimentos, né? Porque, infelizmente, a gente vem brigando com uma inflação aí de 10%, já é 5% para esse ano, mas com o aumento do petróleo, né, que ele leva em cascata, né, o aumento da gasolina, pode levar a um novo crescimento inflacionário e, no caso do fertilizante, pode levar também, junto, somado com o combustível, a uma pressão maior inflacionária. E é importante, porque é muito fácil, né? Tem até um ditado, né? Depois,
depois do fato acontecido, é muito fácil comentar. Mas o presidente Putin, ele já vinha demonstrando esse expansionismo, essa qualidade bélica, né, ao longo de alguns anos, né, pelo menos de 10 anos para cá. Né. Tanto é a própria reserva de dinheiro que ele fez para o país, né? Então a comunidade internacional, né, eu acho, eu não sou contra aqui, né, eu sou a favor do desenvolvimento sustentável, né. Aqui na Amazônia, no Brasil, são 28 milhões de pessoas, no Pará 9 milhões de pessoas, né, mas não é o único problema do mundo, é a Amazônia. Né. Durante, eu acho que uma década, né, o único problema do mundo era a Amazônia. Né. Estou tacando fogo e tal. A gente não quer minimizar o problema, mas vinha uma série de outros problemas no mundo ocorrendo, né? E os líderes mundiais, né? Eu acho que falta bons líderes, né? É uma safra péssima, né? Passa muito longe de um tchurcho. Tchurcho seria até muito, mas 10% de um tchurcho já estava bom. Né? Então passa muito longe disso, se preocupando muito com uma coisa que tem que se preocupar, né? E deixando de lado outras coisas, né, que deixaram de lado. Então você abre espaço para que isso aconteça. Né? Tomara que depois que a paz reine, né, mas depois disso, né, os países desenvolvidos, né, no caso do Brasil é um país em desenvolvimento, junto com a Rússia no BRICS, né, mas olhem, né, a geopolítica de uma maneira diferente. Né? A geopolítica parecia que era guiada, né, com todo respeito à menininha lá, a Greta, né? Mas, pô, não pode uma menina, né? Era mais marketing, né? Então, era criada por ela, né? O presidente da França, né, que teve com Putin recentemente, a Amazônia, a antessala do mundo, sabe? Então, estavam olhando, né, distraído com o que não era digamos, o essencial, e aconteceu o que aconteceu. Bem, pauta guerra, a gente dá uma puladinha para falar de um assunto. Chama atenção, inclusive, o Daniel pode falar esse termômetro e o Paulo também, é que com o advento da guerra, né, o que a gente tem acompanhado, a gente percebe que a política nacional, a política no Brasil, parece que ela deu uma segurada, né? A gente não está vendo, por exemplo, os adversários da presidência da República atacando uns aos outros e tal, parece que a coisa deu uma esfriada, né? O tema da guerra influenciando o debate presidencial. Então você tem posições distintas de quem concorda ou discorda do posicionamento neutro do Brasil adotado pelo Bolsonaro. Você tem o Lula criticando, o Moro criticando. Então você tem esse debate político presidencial, eleitoral, também já influenciado pela guerra. Então talvez os posicionamentos tomados por essas personalidades agora vão ser lembrados lá na frente. E isso vai influenciar muito também na opinião pública. Mas a guerra não atrapalhou, por exemplo, acho que o STF, né, decidir que é ok, é legal, 4,2 bilhões de reais para bancar as campanhas eleitorais, né, desse ano de 2022 e mais 2 bilhões isso. Para os partidos, para que eles possam pagar as despesas diretas. Né? Esse é o absurdo do absurdo. Né? Primeiro, né, é que nem quando a gente liga a televisão, aí entra a lei tal, horário eleitoral gratuito. Não é gratuito porque aquilo é abatido do imposto de renda, né, pelas emissoras. Né? E você financiar, né, porque qual é o pretexto de financiar? Qual foi a intenção? Não vai ter mais financiamento privado, né? Vai ter só financiamento público, com isso vai diminuir os casos de corrupção. Né? Não diminui o caso de corrupção nenhum, né? E você gasta dos dois lados. Né? E outra coisa, o financiamento privado continua existindo. Né? Então o Brasil, com tanto problema, tanto coisa para fazer, gastar 4, 22, 26 bilhões, mesmo em ano não eleitoral, a justiça eleitoral custa 6 bilhões ao Brasil. Né? Então o Brasil é o campeão mundial em jogar dinheiro fora. Né? Então isso é terrível. Agora, voltando ao que o Daniel disse, né, eu achei, por exemplo, o pronunciamento do presidente Bolsonaro fraco. Né? Eu acho que é importante fazer negócios com a Rússia e outra coisa.
A Rússia tem interesse em vender o potássio dela, o Brasil tem interesse em comprar. Isso é normal nas relações internacionais. Agora, o pronunciamento dele foi fraco, né? Um pronunciamento, assim, aquele... até brinco, uma vez brinquei pedindo, pronunciamento de baunilha, né? Aquele assim que não quer dizer nada, né? Não tem gosto de nada. Né? Tá no meio ali para dar uma engrossada só no caldo, né? Não. Ou condena ou não condena, né? Aí fica aquela de que lado do muro você está, povos, né? Não sei o que e tal. Era como se fosse na Segunda Guerra dizer não, a autodeterminação dos povos e tal. Então isso não existe, né? Um estadista, né? Já quero muito, né? Desculpa, um governante, né? Ele tem que se posicionar, né? Diferentemente do Lula. Lula é candidato, né? Tudo bem, pode ter falado errado, certo? Mas o presidente ele teria que dizer, olha, é errado a invasão, não pode invadir. Eu estava até vendo um dia desse, lendo, seria a mesma coisa do Brasil querer invadir o Uruguai. Me esqueci até o nome. O Uruguai era um estado brasileiro. Mas o Uruguai era do Brasil e tal, vão invadir. Pô, que papo é esse? Aí ainda tem o Acre, era da Bolívia, né? Então essas maluquices, né? Então a pessoa tem a pior forma que um político tem de parecer fraco, hesitante, é o não posicionamento. Exatamente. É melhor se posicionar até errado. Até porque ele é o representante da nação. Exatamente. Gente, sexta-feira chegou, tivemos muitas emoções no esporte. Acredito que lá na editoria, lá no pessoal das redes sociais, Paulo, há o clubismo, né? A disputa sempre que se posta alguma coisa. O que é que ferveu lá no esporte? Sim, ferveu muito a questão da classificação dos 3 clubes, né, daqui da capital. Isso é bacana, foi bem interessante a repercussão do fato da classificação da Tuna. A Tuna ela é sempre bem acolhida. Todo mundo, né? torce um pouco para a Tuna. Todo mundo é um pouco Tuna, né? Eu torço pela Tuna, é verdade. Ninguém vai pro estádio, paga o ingresso e veste a camisa, mas todo mundo torce pra Tuna. Todo mundo torce pra Tuna. Podia pelo menos fazer isso. É igual o filho feio, né? Não, mas eu já fui vários domingos quando a Tuna disputou a Série C. Naquele jogo contra o Vitória, em que que agora tá zagueiro do Flamengo? Davi Luiz. Ele era zagueiro do Vitória da Bahia. Jogou contra a Tuna. Nascido, Daniel. Não me fala dele, Daniel, porque eu me lembro... Eu e o Pudim. Eu me lembro do 7-1. Eu lembro do 7-1 desse jogo. Eu olho para ele e me lembro do 7-1. Nós temos na mesa alguém muito diferenciado. Acompanhou a Série C pela Tuna. Lá no Souza, ao lado do Pudim, domingo de manhã, tomando cerveja gelada. Gelada ao lado da torcida da Tuna. Dizer que a cerveja era quente. Não. Então você é diferenciado. Você com a palavra, Tuna, classificação da Tuna à frente. E olha, a Tuna não ganhou. É só o começo. A Tuna ganhou do Novo Horizontino. Olha só, a Tuna ganhou do Novo Horizontino. Todo mundo gosta da Tuna. Uma equipe que está na Série B do Campeonato Brasileiro e que domingo passado tinha empatado com o Santos do Pelé em 2-2 dentro da Vila Belmiro. E o futebol do interior de São Paulo, você sabe, que está num nível, né? Bom. Tem investimento, tem grana, tem recurso. Tal. E a Tuna foi lá. É uma coisa até que a gente pode deixar para a próxima semana, né? O Vasco parece que foi vendido, não sei quantos, o Botafogo também, né? Essa coisa que interessante de que está chegando, né? Investimento privado, né? Seria algo em termo, entre aspas, uma privatização do futebol brasileiro, né? E não quero voltar à guerra, né? Mas falando nisso, o Chelsea vendendo por bilhões, né? O Chelsea foi abandonado, vendendo por bilhões, né? Vendendo por bilhões. Então vamos lá, a Tuna agora enfrenta. Só corrigindo, é que o Remo está automático já na terceira. Então são os 3 da capital, o Remo está na terceira fase. Então vamos lá rapidinho. Castanhal saiu pro Vitória, né? No último minuto o árbitro que veio. Rapaz, eu fico assim curioso. O cara se predispõe a vir fazer um jogo na casa. Antigamente respeitava mais o futebol do Pará, né, Ronaldo? O cara chega dentro do último minuto, pênalti pro Castanhal, o cara não dá e classifica o Vitória. Cara, é muito doido isso. Então, aí sai o Castanhal, aí a Tuna passa pelo Novo Carlos Ferreira deve estar triste, né? Castanhal. Respeitava, não é a torcida. Né? Antigamente era diferente, o árbitro já vinha tudo certo de fazer uma boa arbitragem, né? Tá. De fazer uma boa arbitragem. E o árbitro, né? Eu te falei uma vez, aquele árbitro, né, que não era muito correto, né? Então, geralmente só que ele era um cara meio
assim, democrática. Ele pegava o dinheiro dos dois times e dava empate. Isso aí que o Ronaldo tá falando. Não vai dizer o nome do cara, pelo amor de Deus. É uma brincadeira que a gente faz. Não é brincadeira. Com o árbitro antigo, que a gente dizia, olha, ele chega e diz, tem 40 repasses. Pois é, tu escolhia, hoje ganha o Remo, hoje ganha o Paysandu, aí o cara ficava louco. Então vamos lá. Não, isso eu não vou falar o nome dele, até porque eu até conheço, ele é vivo, mas o jogo estava 1-0. Esse jogo deve ter sido em 70 e alguma coisa. Né? É aquela história, né? O Manuel Ribeiro mandava diminuir a trave, até um dia a gente comenta. Né? Seu Manel tá no céu fazendo assim, não senhor! Seu Manel apagar a luz. O jogo estava 1-0 pro Remo, né? E ele tinha que dar empate. Né? O Paysandu bateu 5 vezes os pênaltis, 4 pegaram. O goleiro coitado, já não aguentava mais. Se fosse contra o Flamengo não tinha problema, que o Flamengo estou 4 para fora contra o Palmeiras. Então vamos lá. Nós temos o Castanhal desclassificado, a Tuna enfrentando o Ceará. Vai jogar lá no Ceará esse jogo, empate vai para pênalti, vitória para qualquer lado, leva a classificação. O Flamengo foi contra o Atlético Mineiro. Galo. Não foi contra o Palmeiras, é verdade. Aí você tem... Galo ganhou de novo. O Paysandu, que foi fazer um treino no meio do mundo, porque lá é o meio do mundo, você sabe, né? O estádio do Zerão. O estádio do Zerão passa a linha do Equador. Exatamente no meio campo é onde divide hemisfério norte, né? Hemisfério sul. E aí o Paysandu meteu lá um 3-0, vai pegar agora o CSA lá nas Alagoas. Eu acho que o Paysandu tá bem no momento, acho que vai fazer ferida lá. Mas sempre passa o CSA? O Paysandu? Não, a nossa torcida é para isso, mas é um jogo. Um teste forte. O CSA lá dentro sempre foi um adversário complicado. É um teste forte. A própria Tuna também, pô. O Remo já tem definido quem pega na terceira fase? Não, né? Tá tudo ainda. Tem que esperar acabar a segunda fase. Tomara que pegue um Flamengo, um Palmeiras, que dá uma renda enorme. Agora, o Remo já entra com 2 milhões e agora, pouco. Né? Se a gente conversar, né, com o Ferreira, né, com o Ivo, né, que é uma enciclopédia de futebol, CSA, né, os times de Manaus, Sampaio, de São Luís, né, todos esses times eram fregueses de Remo e Paysandu. Né? Nos respeitavam quando vinham jogar aqui, né? né? E hoje em dia, né, pega até Salgueiro, né, sem demérito ao time, mas é o que eu digo, né, o futebol que tem que dar uma melhorada. É que não tem mais bobo no futebol, Iaber? Não, eu acho que os bobos nunca teve. Eu acho que os bobos estão aqui. Antes eram mais sabidos, como diz o Ronaldo. Hoje, antigamente a gente tinha um Miguel Pinho, um Manel Ribeiro, aqueles caras que chegavam e diziam, é o seguinte, eu pago a minha vaidade, tá aqui, jogou o Ronaldo Passarinho, né? Uns caras que, vou chamar de velho, como se chamava, o senhor Aguilera, por exemplo, que hoje já mora no céu, no Paysandu, os caras que bancavam a vaidade deles, mas que bancavam o clube para coisa prosperar, trazer aquele jogador, era novidade. Quantas vezes a Rádio Liberal desceu de helicóptero com um grande artilheiro contratado por Remo e Paysandu? Era combinado, né? Os cartolas, né? Eu lembro que teve um dono de faculdade aqui que ficou com ódio uma vez do Ferreira, né? Porque o Ferreira chamou ele de cartola, né? Aí o cara me procurou, né? Eu digo, mas eu sou professor. Eu digo, mas pô, você também não é cartola de futebol, pô? O cara me encheu o saco, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais bobo. Eu acho que a gente mas combinava, né? Era combinado. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. No final do nosso podcast, eu sei que você vai se aborrecer porque está na hora de acabar. Mas eu fui perguntado isso no meu canal, e aí eu citei o Grupo Liberal e eu queria confirmar essa informação. As pessoas perguntam muito por que o Grupo Liberal não compra direito de futebol no Pará. Aí eu falo, a minha explicação é a seguinte, que na época que o Grupo Liberal apostou nisso, dirigente ficava na porta do jornal pedindo um par de chuteira e não se contentava com o valor do contrato. E isso chateia, não é, Ronaldo? Não, foi. Isso... Acho que tem 15 ou 20 anos, né? Foi 2000. Então 22 anos. Então aí estava a gente, estávamos nós. E a Mais TV. E a Mais TV junto com a RBA, né? Então isso mesmo, para comprar campeonato aqui, teria que se unir, né? As 2 TVs, pelo menos, ou 3, né? Para poder comprar, porque virou um leilão, né? Você acompanhou. Fazer um pool, né? Que ficou muito caro, né? Então, o futebol, né? Eu acho que... E outra coisa, né? A cultura, né? Ela leva uma vantagem, eu acho correto, né? A cultura transmitir. Porque é o bom parar, né? A gente tem que ser justo, né? E
e falar a verdade, o Bom-Pará segura, tem segurado os 2 times patrocinados, tanto o Remo, o Paysandu e outros. E, logicamente, o Bom-Pará é um banco, né, de economia mista, mas ligado ao governo do Estado, como a TV Cultura, né? Então, existe uma reciprocidade aí, né? E não tem como a iniciativa privada concorrer, né? Superar. Até porque Superar o essa mercado conta. local não paga essa conta, né, Ronaldo? Não, O difícil. mercado publicitário local. Difícil. Edição de domingo. Sábado à tarde já, o cara já passa dizendo, olha, liberal de domingo, aí. Aí o Amazônia vem pelo meio também, o portal tá 24 horas no ar. O que teremos no documento oficial do Jornal Liberal de domingo, seu Daniel Nardim? Bom, a gente tem reportagens especiais, novamente, e destaque, uma matéria que a gente explica um pouquinho sobre o marco dos resíduos sólidos, como que isso está sendo feito aqui no Pará. Nosso estado vizinho aqui, o Amapá, ele já foi feito um acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o BNDES, etc., para ter investimento público-privado nessa área para acabar com os lixões, como é o objetivo desse marco. No Pará isso aí está um pouco engatinhando. Aí mais os detalhes a gente vai trazer na reportagem e contando, explicando esse marco, falando o número de lixões no estado, a questão do aterro de Marituba, atualizando os assuntos. Então acho que a gente tem uma matéria bem Aqui robusta na com região isso. metropolitana nem a justiça conseguiu. Isso que é bem diversificado, né? Um outro material é sobre a Lei Paulo Gustavo, que está indo agora para o Senado. Teve uma articulação do senador Paulo Rocha, são 165 milhões para a área da cultura no estado. E a gente traz com exclusividade a lista dos municípios, quanto cada município vai receber. Isso só o Liberal teve essa lista. É só para o estado do Pará? Não, para todo o Brasil. Todo o Brasil, mas tem a cota do Pará. Tem a cota do Pará, uma parte é governo do estado, outra parte é prefeitura. Mas a cota do Pará, Daniel, esse é 165? 165. É para o estado do Pará. Estou somando governo do estado e prefeituras. Então, para o Pará, mas para o Pará, né? 165 milhões. Show Só de para de bola. cultura, produtor ajuda. cultural e etc. E é uma lei que vai passar para lá. O senador Paulo Rocha passou para a gente a listinha ali, cada Muito município, quanto cada município vai receber. Isso com exclusividade. Até então a gente só sabia mais ou menos quanto para receber. Agora tem detalhado por município. Acho que isso é legal. Isso é muito bom. E uma história que a gente gosta de contar personagens, o jornalismo também é isso, contar a história da vida das pessoas. A gente está aí às vésperas do Dia da Mulher, estamos trazendo uma senhora, que aí vocês vão poder ver na capa também, de 74 anos, em que ela é pedreira, ela constrói casas e ela dá um show de vitalidade. Aqui no estado? Aqui em Belém. É uma matéria, eu cheguei a ler um pouco, a ver, uma matéria maravilhosa. Muito legal. 74 anos, Isso. trabalha como pedreiro. Ela trabalha como pedreira e a repórter entrevistando ela até brinca com a repórter, quiser inclusive me chamar pra tua casa pra alguma reforma, me chama que eu faço qualquer coisa lá. Olha aí, tanta gente. Super animada. Tanta gente com preguiça, e né, bacana. rapaz? Eu olho pros Isso colegas meus quando eu chego pra trabalhar, me dá uma preguiça. Só de olhar. Acho que é porque ela trabalha sozinha. Mas olha só, o Bento comentou e de fato, a gente tem. Quem acompanha a gente no impresso sabe que tem aquele símbolozinho do lado do QR Code. O que é aquilo ali? Significa que aquela matéria tem um vídeo. Então você põe no seu celular e além da foto você consegue assistir a pessoa falando. Então essa matéria vai ter a foto dela, você coloca o celular e você vê então ela contando o dia a dia No dela. nosso jornal impresso. No impresso. E ao todo a gente tem mais de 20 matérias com essa função multimídia. ótimo. E vem novidades por aí ainda que o Ronaldo tá aprontando aí. Isso é muito fácil de fazer. 20 matérias especiais para uma edição de domingo. Eu sempre brinco com o Daniel, com todos. Nós somos quase. O grupo tem quase 1.000 colaboradores, 900 e tanto. E todos, né? É óbvio, isso não é uma falácia, nem uma coisa piegas, mas é óbvio que todos têm a mesma importância, né? E têm o mesmo compromisso, né? De levar a informação, levar boa informação. E uma coisa que alegra muito aqui, a gente vem da redação, a redação que está cheia, é a motivação, né? Só motivado, né? Que todos os programas tem muita motivação aqui dentro. E todo mundo que está aqui faz o que gosta, né? Faz o que gosta, com vontade, para poder levar a informação, entretenimento, né? Fazer o melhor trabalho possível, que nosso objetivo final é óbvio, que é quem está, é o nosso cliente, quem está ouvindo, quem está assistindo, quem está lendo. Posso dar um nome para isso? Daí a gente pode até falar assim, quem foi da semana tal que se destacou. Acho que a Bruna Lima, uma repórter nossa de cultura, e dá um belo exemplo disso. Essa personagem foi observada pela Bruna Lima, vindo para a redação do Liberal. Boa. No caminho, a preocupação dela é matérias de cultura. Ela viu esse personagem e falou, pô, isso aqui pode render uma matéria.
fez o trabalho que o repórter tem que fazer. Isso é bacana, né? Olhar pra Excelente. rua, pô, posso fazer essa pauta? Pode, faz. A equipe do Tasso Sarrafo foi lá, filmou, entrevistou, conversou e contou uma história. Então, quando você tem uma repórter que é da área de cultura, mas ela olha ao redor e fala, isso vai render um vídeo pra rede, isso vai render uma matéria legal, isso é uma boa história pra contar. Isso aí nos motiva assim, pô, a gente tá com... Ela me alertou legal. falando, olha, a gente fez um vídeo, vai ficar muito legal, Muito a boa, senhora cara. é engraçada, então vai render bastante pra ti. Eu falei, ok. Isso E ela não deve ter pedido um descontínuo numa reforma da casa dela, não. Isso prova a motivação, como Não. aquela matéria, Daniel, do Cascalho também, né? Do Cascalho. Olhou, né, e sente, né? O bom repórter, o bom fotógrafo, ele olha, né, Tem a para as sensibilidade, coisas, né? coisas que, né, que O vai ser tino pra treinado, coisa. exatamente. Além da notícia do oficial, né, Ronaldo? Você tem Exatamente, que olhar é. pra rua. É ali que estão Olha, as está histórias. estabelecido a partir de agora no nosso podcast da semana que quem conseguir uma pauta e tiver destaque assim, o presidente da empresa deve estar lá em cima na sala dele agora, ele vai pagar uma pizza na sexta-feira especial. Não, mas você tá falando legal. Nas redes sociais nossas, né, Bento? O Bento vê muita gente comentando e acaba sugerindo uma pauta. Sim, É. muita gente Isso é vai muito legal. Tem uma coisa aqui também, Isso assim, é muito sensata importante e tal. e engraçado. É uma coisa que a gente estava conversando agora. Né? Estava dando os parabéns para o Daniel, né? Ele reuniu com o assinante. Para, né? Reuniu com o assinante. Então, é uma coisa que a gente está pensando e cada vez trabalhando mais. Né? Essa coisa de ida e volta. Né? Ou seja, uma interação maior, né? Cada vez maior E para os entre que nós e os questionam, nossos né? clientes. E para os que questionam a existência do jornal impresso, claro que são números da própria empresa, né? Pegar o número de assinantes, o cara que tem o privilégio de receber em casa o seu jornal e estar bem informado e passar para o filho que vai fazer um Enem, ó, lê essa matéria aqui, faz isso aqui, tem contato com a Folha. Até porque é um jornal onde a tinta é da boa, né? O papel também é bom, não suja a mão, então tu vai ler legal. Fala, Paulão. Então, essa questão Égua, aí de Paulo, ter... não, olha. Pô, né? Moral. Vai lá, Bento. É ciúme isso. Vai, é ciúme, Paulo. Vamos lá. Então, esse contato aí que no caso falou com o assinante, a gente tem diariamente nas redes sociais. Isso. Como o Daniel falou aqui, que todo dia tem os comentários e esses comentários também vão para o impresso. Então, tudo isso a gente fica de olho, além de coletar alguns materiais por lá, a gente também, quando faz algo mais interativo como, Bento? A gente publica nos stories, faz uma enquete ali, você gostou, você concorda com isso ou não concorda com isso aqui? Aí daí a gente já passa de novo para o núcleo responsável, no caso o caderno, falar, olha, as pessoas da internet falaram isso. O que vocês conseguem O termômetro extrair? é esse, né? O que vocês conseguem extrair? Tipo, fazer uma retroalimentação, sabe, desse material. Então, tudo isso é satisfatório. A gente tem o contato e também pautar de volta a redação. Esse É uma retroalimentação que coisa, me quebrou. né? É uma coisa que, né, por exemplo, veículo de comunicação, né, em caso, a gente multiplataforma, né, portal, rádio, televisão, está tudo interligado. Essa área um dia já foi chamada de redação, hoje é conteúdo, né, é áudio, vídeo, o pessoal escrevendo, mas, né, a razão de existir de qualquer veículo é você ter cliente, você ter leitor, você ter gente assistindo e tudo mais. Né? Porque se você não tiver isso, você não vai ter anunciante, não vai ter veículo. Né? Sim. Então, né, todo mundo tem que ter isso na cabeça, que a nossa razão de existir, de manter a gente, né, continuar investindo, sempre, a gente vive disso, a gente só vive disso, de informação, de mídia, é o nosso consumidor, né? Então, é a razão de existir. Como E eu tem acho que fazer de da todo forma que negócio. ele gosta e não da forma que a gente gosta. A gente não faz pra gente, né? Não, Por a gente isso faz que para estão ele, indo né? muito assinante, o baderneiro, o cara que está vendendo o produto. Às vezes eu respondo isso, cara, eu não gosto dessa música, mas essa música não é pra ti. Essa música é pra galera que tá lá fora ouvindo a rádio. já. E parará. Tu tá um pouco velho já pra essa música. Né? Exatamente. Olha, gente, na próxima sexta-feira estaremos de volta. Vamos incluir nesse papo a Rádio Liberal também, tá? Na sexta-feira aí a gente vai bater os 100%, porque a gente precisa adequar, né? E dentro da realidade de cada veículo. Não adianta tu fazer uma coisa que é de jornal na internet, uma coisa que é de internet. Se eu conseguir adequar a linguagem, beleza. Não, mas o formato não é igual. E o Daniel, para a semana, vai trazer uma novidade, né? Uma contratação que ele está vendo aí, mas para a semana ele
A gente traz apresenta. algumas novidades aí. A gente traz a pessoa olha, aí. Contratação, atenção, hein? A última grande contratação que essa empresa fez, se o Ronaldo me permitir dizer, foi de um rapaz chamado Bob Fly. Essa foi a última grande contratação. Dá muito trabalho, Ronaldo? Não. Tranquilão, Não, né? Tranquilo. Eu acho ele um comediante A questão muito do Maiora. Maiora! Ah, mas Tu faz aquelas ligações quando ele faz no podcast que ele tá falando? Tu mesmo, não? Ele fica... Se botasse pra ouvir, ele ia ficar com cara de bicho, que ele tá falando com ele mesmo. Sim, terminamos a semana. Voltamos na próxima sexta-feira. Tchau, gente. Bom final de semana.